Hoje vamos contar a história de Jacó. A sua trajetória foi dividida em 10 partes. Acompanhe-nos nessa jornada. Primeira parte: o nascimento e a profecia. A vida de Jacó começou sob a sombra de uma profecia divina. Ele era filho de Isaque e Rebeca, e neto de Abraão, o homem a quem Deus prometeu que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Antes de seu nascimento, sua mãe Rebeca sentiu algo estranho dentro de si. Seus filhos ainda não nascidos lutavam em seu ventre. Preocupada com isso, ela buscou a orientação de Deus, e ele revelou-lhe uma profecia. 2 nações estão em seu ventre, 2 povos se separarão de suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando os gêmeos nasceram, Esaú veio primeiro, avermelhado e coberto de pelos, seguido de perto por Jacó, que segurava o calcanhar de Esaú, um símbolo da rivalidade que definiria suas vidas. O nome de Jacó, que significa aquele que agarra o calcanhar, sugeria suas futuras lutas por status e bênçãos. Esaú, como primogênito, tinha direito à primogenitura, uma posição de autoridade e uma bênção especial. No entanto, a profecia indicava que Jacó se tornaria o líder, antecipando um destino de conflito e transformação. Segunda parte: a troca da primogenitura. À medida que cresciam, Jacó e Esaú tornaram-se muito diferentes. Esaú era um caçador habilidoso, um homem dos campos abertos, enquanto Jacó era mais reservado, permanecendo nas tendas e cuidando dos rebanhos da família. Essas diferenças se refletiam nas preferências de seus pais. Isaque favorecia Esaú, enquanto Rebeca preferia Jacó. O momento decisivo em sua relação ocorreu em um dia comum. Esaú voltou da caça, exausto e faminto, enquanto Jacó cozinhava um ensopado. Movido pela fome, Esaú implorou por um pouco do ensopado de lentilhas, e Jacó viu uma oportunidade. Ele exigiu que Esaú lhe vendesse a primogenitura em troca do alimento. Em um momento de impulsividade, Esaú concordou, dizendo: "De que me serve a primogenitura se estou prestes a morrer de fome?" Assim, a troca foi feita, mudando o futuro de sua família. Esse momento selou a reivindicação de Jacó à primogenitura e preparou o terreno para conflitos mais profundos, já que Esaú, mais tarde, se arrependeria de sua decisão impensada. Terceira parte: o engano e a fuga. Os anos passaram, e Isaque, agora velho e quase cego, decidiu que era hora de dar sua bênção final a Esaú. No entanto, Rebeca, lembrando-se da profecia, conspirou com Jacó para garantir que a bênção fosse para ele. Ela preparou uma refeição e vestiu Jacó com as roupas de Esaú, cobrindo seus braços com peles de cabra para imitar a pele peluda de seu irmão. Jacó se aproximou de Isaque com a refeição, fingindo ser Esaú, e recebeu a bênção que lhe concedia prosperidade, liderança sobre seus irmãos e a continuidade da aliança de Deus com Abraão. Quando Esaú descobriu o engano, ficou furioso e jurou matar Jacó após a morte de seu pai. Rebeca, temendo pela vida de Jacó, pediu que ele fugisse para a casa de seu irmão Labão, em Harã. E assim, Jacó deixou seu lar, iniciando uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Mal sabia ele que em Harã enfrentaria amor, dificuldades e encontros divinos que moldariam seu destino. Quarta parte: a visão da escada e a chegada a Harã. A caminho de Harã, Jacó teve um encontro espiritual profundo que definiria sua fé. Em um lugar que mais tarde chamaria de Betel, ele deitou-se para dormir, usando uma pedra como travesseiro, e sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, pela qual anjos subiam e desciam. No topo da escada estava Deus, que falou a Jacó, renovando as promessas feitas a Abraão. "Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Eu darei a você e aos seus descendentes a terra onde você está deitado." Jacó acordou impressionado e declarou:
Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele ergueu a pedra como um pilar e prometeu que, se Deus o protegesse e o trouxesse de volta em segurança, ele o adoraria naquele lugar. Fortalecido por esse encontro, Jacó continuou sua jornada até Harã, onde novos desafios e transformações o aguardavam. Quinta parte. O encontro com Raquel e anos de serviço. Ao chegar em Harã, Jacó encontrou Raquel, a bela filha de seu tio Labão, enquanto ela cuidava de seu rebanho. Foi amor à primeira vista. Jacó removeu a pedra que cobria a boca do poço e deu água às ovelhas de Raquel. Depois se apresentou a ela como parente de seu pai. Labão o acolheu em sua casa, e após um mês, Jacó propôs trabalhar para Labão por 7 anos, em troca da mão de Raquel em casamento. Porém, na noite do casamento, Labão enganou Jacó, entregando-lhe sua filha mais velha, Lia, em vez de Raquel. Quando Jacó confrontou Labão, ele concordou em trabalhar mais 7 anos para se casar também com Raquel. Apesar das dificuldades, o amor de Jacó por Raquel o sustentou. E após 14 anos, ele finalmente se casou com ela. Durante esse tempo, Lia, Raquel e suas servas, Bila e Zilpa, deram muitos filhos a Jacó, estabelecendo as bases para as 12 tribos de Israel. Mesmo após seus casamentos, Jacó continuou trabalhando para Labão, cuidando dos rebanhos. Ele propôs um novo acordo. Ficaria apenas com os animais manchados e malhados como pagamento. Usando seu conhecimento sobre reprodução, Jacó prosperou, e seus rebanhos cresceram, enquanto os de Labão diminuíam. Isso gerou tensão entre Labão e seus filhos, que passaram a ressentir-se do sucesso de Jacó. Sexta parte. Prosperidade, conflito e a partida de Harã. Após 20 anos de serviço, Jacó percebeu que era hora de deixar Harã. Ele reuniu suas esposas, filhos e rebanhos e fugiu secretamente em direção a Canaã. Labão o perseguiu, mas Deus avisou Labão em um sonho para que não fizesse mal a Jacó. Eles acabaram chegando a um acordo em Mispa, estabelecendo um pacto de paz entre suas famílias. Agora livre de Labão, Jacó enfrentava um novo desafio. Retornar a Canaã significava enfrentar Esaú. Ele enviou mensageiros à frente com presentes para apaziguar seu irmão, esperando conquistar seu favor. Mas quando os mensageiros retornaram com a notícia de que Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens, Jacó temeu por sua vida e orou pela proteção de Deus. Sétima parte. A luta com o anjo e a reconciliação com Esaú. Na noite antes de encontrar Esaú, Jacó se viu sozinho, tomado pela ansiedade. Ali, no val do rio Jaboque, ele encontrou um homem misterioso que lutou com ele até o amanhecer. Durante a luta, o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, deslocando-a, mas Jacó recusou-se a soltá-lo até que recebesse uma bênção. O homem declarou: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens, e venceu." Esse encontro mudou Jacó para sempre. Não foi apenas uma luta física, mas uma transformação espiritual, marcando o momento em que Jacó se tornou verdadeiramente Israel, o pai de uma grande nação. Mancando por causa da lesão, Jacó atravessou o Jaboque, pronto para encontrar Esaú. Para surpresa de Jacó, Esaú correu ao seu encontro, abraçando-o e chorando. Os irmãos se reconciliaram, e Esaú acolheu Jacó de volta a Canaã. Foi um momento de graça e cura, encerrando um capítulo de amargura que havia durado décadas. Oitava parte. Vida em Canaã e morte de Raquel. Jacó se estabeleceu em Canaã, onde enfrentou novos desafios e tragédias. Sua amada esposa Raquel morreu durante o parto, enquanto dava à luz seu último filho, Benjamim. A tristeza de Jacó foi profunda, e ele sepultou Raquel no caminho para Efrata, marcando sua sepultura com uma coluna. Apesar de seu luto, ele cuidou de Benjamim como uma lembrança de Raquel e continuou a liderar sua crescente família. A filha de Jacó, Diná,
foi posteriormente violada por Siquém, um príncipe da terra. Em resposta, seus irmãos Simeão e Levi atacaram a cidade, matando os homens e saqueando suas riquezas. Esse ato causou tensões entre Jacó e seus filhos, mas também revelou o profundo senso de justiça presente na família. Nona parte. A história de José, fome e reencontro. Os últimos anos de Jacó foram marcados pela perda dolorosa de seu filho José, vendido como escravo por seus irmãos ciumentos. Durante muitos anos, Jacó acreditou que José estava morto, e a tristeza o deixou inconsolável. No entanto, durante uma grande fome, Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar mantimentos, sem saber que José havia se tornado um homem de grande poder lá. Depois de testar seus irmãos e revelar sua identidade, José convidou Jacó e toda a sua família a se mudarem para o Egito, prometendo-lhes segurança e provisões durante os anos restantes de fome. Quando Jacó soube que José estava vivo, ele foi tomado de incredulidade e alegria. Ele exclamou: "Basta! Meu filho José ainda está vivo. Eu irei vê-lo antes de morrer." Jacó e sua família, ao todo 70 pessoas, partiram para o Egito. No caminho, Deus apareceu a Jacó em uma visão, tranquilizando-o. "Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu descerei com você e certamente o trarei de volta." Fortalecido por essa promessa, Jacó continuou a jornada e foi reencontrado com José em um emocionante encontro. No Egito, Jacó viveu na região de Gósen, onde passou seus últimos anos em paz, cercado por seus filhos e netos. 10ª parte. Últimas bênçãos e morte de Jacó. Quando Jacó sentiu que se aproximava o fim de sua vida, chamou José e pediu-lhe que jurasse que o enterraria em Canaã, ao lado de seus antepassados, na caverna de Macpela. José prometeu cumprir o desejo de seu pai, e isso trouxe paz a Jacó, enquanto ele se preparava para seus últimos dias. Jacó, então, reuniu todos os seus filhos para abençoá-los, pronunciando palavras proféticas sobre cada um, que moldariam o futuro de seus descendentes. Ele começou com os filhos de José, Efraim e Manassés, adotando-os como seus próprios filhos e cruzando os braços para colocar sua mão direita sobre Efraim, o mais novo. Apesar dos protestos de José, Jacó insistiu, prevendo que Efraim se tornaria maior que seu irmão. Voltando-se para seus 12 filhos, Jacó pronunciou bênçãos que revelaram seus caracteres e destinos. Para Judá, ele previu uma linhagem de reis. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence. Esta profecia seria mais tarde associada ao rei Davi e, na tradição judaica, ao Messias. Suas palavras a cada filho carregavam tanto esperança quanto advertências, moldando as tribos que eles se tornariam. Após abençoar seus filhos, Jacó recolheu seus pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo, aos 147 anos. José chorou sobre o corpo de seu pai e ordenou que Jacó fosse embalsamado, conforme os costumes egípcios. O período de luto durou 70 dias, após os quais José recebeu permissão do faraó para cumprir o último desejo de Jacó. Uma grandiosa procissão funerária acompanhou o corpo de Jacó de volta a Canaã. Dignitários egípcios, a família de Jacó e seus servos viajaram até a caverna de Macpela, onde Jacó foi sepultado ao lado de Abraão e Isaque. Esse ato solene marcou o retorno final de Jacó à terra prometida por Deus, simbolizando a conexão duradoura entre a família de Jacó e a terra de Canaã. Mesmo após sua morte, o legado de Jacó continuou. Seus 12 filhos se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel, e seus descendentes se multiplicaram e cresceram como um grande povo no Egito. Embora mais tarde enfrentassem a escravidão, a memória de Jacó, agora chamado Israel,
permaneceu uma fonte de identidade e esperança. Sua história, de lutas, resiliência e propósito divino, tornou-se a base para a nação que surgiria de sua linhagem. Se gostou do conteúdo, siga para mais. Até a próxima história da Bíblia Sagrada.